Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos ver aí as taxas, as médias, algumas tabelinhas que eu andei elaborando, pensando. E uma nota importante: esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de outubro, antes então do resultado aí mais importante do ano para o Brasil, não é mesmo? Muito bem. Então o IPCA 26, pessoal, está mantendo a média no ano de 5,53 e semana passada nós tivemos aí algum pequeno estressezinho. A taxa chegou a superar essa média, se aproximou do Q3, que está se mantendo em 5,66 e o preço subindo nas duas médias, tanto na média aritmética simples quanto no Q2, que é o percentil 50. Então, um título aí muito seguro, muito estável. IPCA 35 também manteve aí as taxas médias e o quartil 3 se manteve em 5,85. Fechou a semana aí um pouquinho mais estressado e o preço suavemente subindo. IPCA principal 45. Então agora nós temos um discreto prêmio, um prêmio simbólico com relação ao 35, mas não se esqueça que essa taxinha é multiplicada por 10 anos. Isso é muito importante. Finalmente o Tesouro corrigiu isso, espero que fique. E já mudou a média do ano, pessoal, foi para 5,76, olha aí que bacana. Mas o quartil continua o mesmo. E olha aí, pessoal, abriu o último dia da semana em 5,90, acima do Q3. Foi uma bela oportunidade. Vamos ver como é que fica essa semana. IPCA 32 com juros. Então, mantendo, olha, pessoal, a maior parte dos IPCAs manteve a média e o Q3, tá? Tá mantendo aqui também no 32 com juros e o preço continua caindo. Também esse papel também apresentou estressezinho. Na sexta-feira ele ficou acima do Q3. E olha aí, pessoal, aqui ó, preços aqui ó, na faixa aí de 4.070, 4.080, bem dentro da média. Então esse papel ainda está sentindo o pagamento do cupom. Isso aqui vai começar a crescer mais assim, de maneira mais assertiva após o dia 15 de fevereiro. Por quê? Porque é quando ele vai atingir a metade do prazo para o próximo pagamento, 15 de fevereiro. IPCA com juros 40. Olha aí, pessoal, aqui está um pouquinho fora, temos que trazer para baixo aqui a tela. Muito bem. Então, IPCA com juros 40. Então, o Q3 caiu um pouquinho, caiu um base point, nada muito significativo. E o preço está subindo porque ele tem mais cupons em relação ao 32. IPCA com juros 55. Bateu 5,90, bateu no Q3, o IPCA 45 superou o Q3. Né? Eles empataram em taxa na sexta-feira, o que é bem interessante, apesar do prazo tão diferente e da duration do 55 ser menor que a do 45. Né? São coisas bem contraditórias, mas uma coisa é medida de risco, outra coisa é o vencimento cronológico. Muito bem. Então, preço subindo, ele vai atingir provavelmente o pico nessa taxa em 15 de novembro e depois vai cair, porque vai pagar o cupom. Aí vai ficar ele no papel que o 32 está hoje. Vai ficar por pouco tempo, né? Porque ele tem muito cupom ainda a vencer que está somado no preço. Pré-25. Então caiu. E os prés caindo, pessoal. IPCAs mantendo e prés caindo. Olha ali, ó. Pré-25 caiu a taxa média, 1 base point, e caiu o Q3 em 3 base points. Então imagina quem está com o Q3 acima de 12,5, hein? Que bacana, né, pessoal? E aí, pessoal? Quem tem esses títulos a 12,5 ou mais? Comprou quando, pessoal? Comprou quando o mercado estava muito nervoso. Vamos ver aqui ó, 13% em julho. Então, quem comprou nessas taxas comprou ao som dos trovões, ao som de bombas e trovões. É assim, pessoal, a gente consegue as melhores taxas e os melhores preços. Muitas vezes as coisas não estão exatamente ligadas, mas
Na maior parte das vezes, sim. Justamente quando o mercado está apavorado, quando está todo mundo com medo de tudo. Pré-29, vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Então, está mantendo a taxa média e caiu um pouquinho o Q3. Então, os prefixados têm tendência de queda. Vamos ver quando é que isso vai passar para os IPCAs, tendência de queda na taxa. E o pré-33 com juros andou aí vários dias abaixo dos 12% e abriu aí a maior parte da semana passada acima de 12. Na abertura sempre acima de 12, mas muito aquém da taxa média e do Q3 de taxas. Taxa média caiu 1 base point e o Q3 também caiu 1 base point. Então, pessoal, o nosso quadro geral, comparando com o fechamento do dia 28 de outubro, nós temos aí que esse aqui é o fechamento do dia 28, tá? Então, olha só, praticamente todos os IPCAs, com exceção do 2040, não me pergunte por quê, porque eu não sei e certamente nenhum analista vai te dar uma resposta. Isso que eu não sou analista financeiro, mas se você perguntar isso para o analista financeiro, certamente ele não vai dar uma resposta exata, porque não tem muita explicação isso que está acontecendo com o IPCA com juros 40. Ele está fora, ele parece que está deslocado da curva. É exatamente isso. Bom, mas exceto ele, todos os IPCAs tiveram uma variação. Eles estão com uma taxa positiva com relação à média do ano. Ou seja, estão bons para comprar se o seu critério for a taxa média do ano. Porque todos estão acima da taxa, você tem mais taxa. Por exemplo, na última sexta-feira, e eu realmente não faço a menor ideia de como é que o mercado vai reagir. Então eles sim, foi uma compra de oportunidade, foi uma semana de oportunidade. E os prefixados um pouquinho menos, essa diferença chegou a estar em meio ponto, 0,30, agora um já está em menos 0,20, caminhando para um pouco menos. E do melhor quartil, todos eles estão longe, como vocês estão vendo. O quadro 2, pessoal, a gente colocou aqui o preço do fechamento, preço de compra do fechamento do dia 28 de outubro. E a grata surpresa é que nós temos todos eles no positivo, menos, quer dizer, inclusive o pré com juros 32, que está sofrendo aí com o preço, porque o último cupom saiu e deixou uma cicatriz, né? Mas ainda assim está no positivo, mas isso não importa, porque ele já pagou os 2 cupons do ano, ele já pagou fevereiro e agosto, então tá tranquilo, pessoal. Mas vejam aí, os prefixados com o preço unitário do último fechamento com relação ao preço médio do ano, com ganhos aí de 3 a 5%, o que é interessante. Semelhante ao Selic, olha só que coisa, prefixado semelhante ao Selic. E os IPCAs um pouco menos. E aí, pessoal, eu fiz uma coluna nova, que é a variação de preço em 2022. Ou seja, qual era o preço unitário lá no dia 3 de janeiro, que foi o primeiro dia do ano com negociação, comparado com o preço unitário do fechamento da última semana que a gente está olhando. Tá? Isso aqui não é rentabilidade, tá, gente? Isso aqui é variação de preço, porque eu não estou usando o preço de resgate para ver a rentabilidade. No caso do resgate antecipado, eu estou vendo o quanto que o título aumentou no preço. E olha só que interessante, o pré com juros também já pagou os 2 cupons desse ano, em janeiro e julho, e está ali com quase 0,5% acima, mas os 2 prés, 25 e 29, e é claro que o 29 está começando em fevereiro, porque ele foi lançado em fevereiro, assim como o IPCA 32, estão aí com uma rentabilidade muito boa. E aí quando a gente pega a rentabilidade do Selic, ela está melhor ainda. Por quê? Porque é pós-fixado, né? Praticamente não teve marcação a mercado. Praticamente não teve. E quando teve foi positiva, aquela taxinha caindo, que eu tenho mostrado para vocês quando eu comento a abertura do mercado,
a taxa do Selic chegando a 0,04 no Selic 25, algo assim. Então está com uma rentabilidade muito boa esse ano. Ah, por que não é 13,65, que é a Selic over? Porque a Selic vem aumentando, então lá no começo do ano ela não estava nesse patamar, então é por isso. Vemos aí, olha só, pessoal, Tesouros IPCAs, olha aqui o que está acontecendo no ano. IPCA 26 está segurando uma valorização de preço de quase 7%. Alguns podem dizer que isso aqui não cobre exatamente a inflação. Sim, mas a gente vai ter tudo junto no vencimento. 2,15 no 35, o que é isso aqui? Marcação a mercado, prazo. E olha ali o 45, negativo ainda no ano. Então, quem comprou no começo do ano, hoje paga mais barato no título. Mas a questão você tem que fazer novos aportes para ir melhorando aos poucos essa taxa média e esse preço médio. É um título que vai demorar mais, porque ele tem muito prazo. E os IPCAs com juros? O IPCA 32 está no positivo, apesar desse preço andar meio parado aí nas últimas semanas, principalmente depois do dia 15 de agosto, mas está no positivo. E o 40 e o 55, que são mais longos, estão no negativo. Por quê? Mesmo motivo do 45. Marcação a mercado, pessoal. Tá? Então, com essas informações, acho que ficou bem útil essas duas colunas aqui. Essa aqui eu já tinha mostrado semana passada, essa aqui eu elaborei vou passar a mostrar para vocês. Eu acho que ficou bem legal aí essas comparações. Não estou gravando antes da decisão, então eu não sei qual é a decisão, obviamente, e assim não dá para estimar como o mercado vai reagir. Então nós vamos deixar isso para um momento posterior, tá, gente? Quando tiver esse resultado oficial, aí a gente vai começar a ver o que pode acontecer no Tesouro Direto, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.